disposição de vir até aqui, agradeço e a gente conversa numa próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Prazer. E olha, eu vou aproveitar agora e ampliar essa discussão, ampliar essa conversa. Eu vou falar com o coordenador do Movimento dos Atingidos por Barragens, Pablo Dias, que acompanha os trabalhos de resgate das vítimas lá em Brumadinho. Pablo Dias, muito boa tarde para você. Como é que está a situação de resgate agora? A gente vai escutando informações de pessoas encontradas com vida, essa informação de que nesse ônibus não havia ninguém com vida. Traz uma atualização de como que está a situação por aí. Boa tarde, Fabiana. Nós do Movimento dos Atingidos por Barragens, a gente ficou sabendo da informação assim que rompeu a barragem aqui. Às 1h20 a gente já ficou sabendo e às 2h a gente já estava no caminho. A gente veio com uma comitiva de Belo Horizonte, agora tem gente chegando de outras regiões e que tem acompanhado os trabalhos, o auxílio, a solidariedade, o acolhimento das vítimas. A gente, nesse momento, existe uma tensão muito grande, né? Muitos trabalhadores desaparecidos. O dado inicial era de 413. Parece que desses 413, 42 já foram encontrados com vida, né? Estão vivos. A gente está aqui junto com o pessoal dos bombeiros e da Defesa Civil que está fazendo o acompanhamento. A gente está em Córrego do Feijão, a comunidade mais próxima do epicentro do rompimento da barragem, né? E existe um trabalho incessante que é muito importante. Existem alguns sucessos, alguns êxitos já no trabalho de resgate. Então, ontem, durante o dia, teve a ação do pessoal da própria comunidade, conseguiu retirar muita gente da lama, salvar muitas vidas aqui no trabalho voluntário. Depois da chegada dos bombeiros e a ação dos bombeiros, conseguiu achar muita gente com vida. Hoje de manhã a gente ficou sabendo, às 9h, mais ou menos, um grupo de 6 pessoas que foi resgatada, com vida que estava ilhado, e agora recente 15 famílias da comunidade de Parque Cachoeira, que foram 15 famílias que foram encontradas também, que estão vivas, estão bem e que estão sendo atendidas. No município de Brumadinho, só no Sistema Municipal de Saúde, já foram atendidas mais de 80 pessoas e todas com ferimentos leves, o que dá indicação de que tem muita gente vive, muita gente bem, mas é um número muito grande, né? São mais de 350 pessoas que ainda estão desaparecidas, sem nenhum sinal, sem nenhum contato, né? O que nos preocupa também nesse momento, nos preocupa muito. No acompanhamento da atividade dos bombeiros, a gente tem visto muitos corpos saírem daqui, tanto no resgate dos helicópteros, quanto os carros do IML que estão aqui para o acolhimento de corpos. Ainda não existem dados oficiais, mas a gente vê um volume grande de corpos, o que demonstra que em quantidade de vítimas é muito sério e muito profundo mais que aconteceu aqui em Minas Gerais, de responsabilidade da Vale, né? Vão sendo atualizados oficialmente, mas o que você percebe da diferença de Mariana é que mais pessoas morreram desta vez, mesmo que a gente não tenha os números. É isso, Pablo? Nós estamos tentando a conexão com o Pablo Dias, que é coordenador do Movimento dos Atingidos por Barragens. A conexão por celular está complicada nesse momento, mas a gente vai tentar restabelecer. Ele que está trazendo para a gente informações super importantes, porque ele, como coordenador do Movimento de Atingidos por Barragens, está diretamente conectado e está lá com as famílias, com as pessoas que estão buscando parentes, que estão buscando vítimas. Agora ele me escuta novamente. Pablo, te perguntei se você acredita que o número de mortes deve ser maior que de Mariana por conta dessa movimentação toda que você citou agora há pouco. Justamente, as informações que a gente tem até agora, a situação do restaurante, o ônibus recente que foi identificado também, leva a crer que o número de vítimas é de fato muito maior e são centenas de vítimas, ao que tudo indica até agora. Ainda não tem dados oficiais, é importante aguardar. As famílias não devem perder a esperança, ao mesmo tempo que tem essa preocupação do número maior de vítimas, ainda tem muita gente sendo encontrada, então a esperança tem que ser mantida. Um pouco do trabalho que a gente tem feito aqui também, né? De apoiar, de acompanhar as famílias que foram atingidas e tudo isso.
Você falou um número, né? A gente está divulgando 299 pessoas desaparecidas, são números que a própria Vale forneceu de funcionários e terceiros. Mas vocês têm uma contagem aí de pessoas que moram na região, é isso? Que também estariam desaparecidas? Exatamente. Ainda a gente não tem uma listagem redonda, mas a gente, no contato direto com as comunidades e com as pessoas, tem uma previsão também de algumas dezenas ou até centenas de pessoas que estão desaparecidas das comunidades. Por exemplo, o Parque Cachoeira foram mais de 25 casas que ficaram totalmente soterradas. Algumas famílias que a gente conversou disseram que todo mundo conseguiu fugir e alguns disseram que não, que tiveram algumas pessoas que ficaram ali. Então ainda tem uma incerteza muito grande desse número, esse processo sistematizado. O grupo de ação que está em Brumadinho, e aí na sede do município de Brumadinho, ele tem informações que são um pouco mais precisas, né? Eles estão fazendo uma sistematização, mas que ainda é inconclusa também, né? Ainda está em processo de apuração, de levantamento, de coleta dessas informações. Pablo Dias trazendo informações para a gente. Agora eu gostaria de saber, Pablo, como que fica a partir de agora, você que é coordenador do movimento dos atingidos por barragens, quais são os próximos passos? Eu sei que a prioridade agora é encontrar pessoas com vida, é a prioridade de toda a equipe de resgate. Mas como fica na sequência? Quais são as medidas, quais são as providências que vocês vão tomar para tentar orientar, ajudar essas pessoas e tentar mitigar essa situação trágica, mais uma vez, a gente verificando isso no estado de Minas Gerais? A gente tem uma primeira grande preocupação que são o processo emergencial, né? Então, tem famílias que estão sem estrutura, sem local para viver, para morar. Tem famílias com necessidade de atenção de saúde física, né, que foram danificadas. Tem o processo psicológico muito profundo. Então, a gente está montando grupos de psicólogos apoiadores que estão vindo fazer assessoria das famílias também. Então, todo esse procedimento é um procedimento emergencial e fundamental. As casas aqui em Córrego do Feijão que está sem água, o pessoal está teoricamente sem alimento, então essas são questões emergenciais que a gente está monitorando. Mas com base na experiência de Mariana, tem algumas preocupações que a gente tem e que a gente acha que tem que ser enfrentadas e tem que ser avaliadas no processo de Mariana até agora, para não cometer o mesmo erro. A primeira questão é a impunidade de Mariana, ela possibilita que novos crimes como esse aconteçam. Dá uma liberdade para as mineradoras continuarem trabalhando e atuando sem a responsabilidade da segurança dos seus empreendimentos. Então, isso, a posição da Justiça e a forma que a Justiça tem agido, os órgãos e as instituições, a grande maioria deles, tem sido pouco firmes na atuação e na cobrança da reparação do crime de Mariana. Então, isso é uma questão que nos preocupa e que a gente tem feito essa denúncia também, né? Existe uma impunidade muito grande ainda de Mariana que possibilita crimes como esse. E aí nos preocupa, nesse sentido, quais que vão ser as ações iniciais, porque no caso de Mariana, o grande acordo que foi feito entre os governos e entre as empresas, sem a participação dos atingidos, sem a participação dos principais atores diante de um crime desse, cria uma situação de um acordo por cima, né, que não envolve as vítimas, não envolve as pessoas. Então a gente acha que o acordo e o que vai balizar, nortear as ações de reparação, tanto as emergenciais têm que ser emergenciais, mas as que forem de fato de reparação, tem que ser um envolvimento profundo das famílias atingidas, né, da sociedade civil e do conjunto da sociedade. A gente não tem nenhuma lei que muda profundamente o licenciamento ou que aprofunda a fiscalização das barragens aqui em Minas Gerais ou no Brasil depois de Mariana. Então isso tem que ser considerado no processo de reparação, né? Tem que ser levado em conta e tem que ser aprofundado, trabalhado, tem que ser refletido, construído junto com a solução dos problemas que vão surgir na vida de todas as famílias, né? Tanto aqueles que perderem entes queridos, mas aqueles que vão ter uma mudança profunda no seu modo de vida,
os trabalhadores todos da região e terceirizados que vão ficar sem emprego, que é o que aconteceu em Mariana e não teve nenhuma ação consistente para os trabalhadores que perderam renda. Então, todas essas questões, elas têm que ser construídas com a participação dos atingidos, com o envolvimento direto da população. A situação, né, Pablo, se resolva mais rapidamente do que Mariana, porque o que a gente viu é um processo que se arrasta há um tempão, né? Poucas respostas e, como você disse, leis que acabam favorecendo, né, as empresas e não as famílias, as pessoas que perderam tudo. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho importante a gente falar, em Mariana, me parece que o dano ambiental em Mariana foi maior, mas aí em Brumadinho o dano humano foi maior, mais gente vivendo e trabalhando perto desse ponto onde a barragem estourou, não? Exatamente. As perdas de vidas humanas, tudo indica que vão ser muito mais amplas do que o caso de Mariana. A questão ambiental, a gente ainda não tem certeza. O volume de rejeito que desceu, os dados oficiais até agora são que foi menor e aparentemente, de fato, foram menores, mas até onde vai esse rejeito é uma grande questão. Existem alguns especialistas, mas no caso de Mariana, muito especialista falou que iria no máximo até a barragem de Candongue, passou a barragem de Candongue e foi até o mar, né? Então esse processo de deslocamento do rejeito, ele ainda não está certo, até pela insegurança das outras barragens, o risco de romper outras barragens, né? Existe uma em situação mais de iminência, mas isso pode provocar todo um comprometimento de todo o Rio Paraupebas e parte da bacia do Paraupebas e deságua no São Francisco. E se essa lama percorre todos esses percursos, são 2.100 quilômetros de Minas Gerais e do Nordeste brasileiro que vão ser afetados por essa lama, né? Alguma forma de carreamento desse minério, dos metais pesados, né, que fazem parte das barragens de rejeito, de alguma forma vão chegar até a Foz, né? Se os procedimentos forem parecidos com o que foi em Mariana. Então, isso nos coloca uma preocupação da dimensão do dano ambiental também, né? A gente não tem tanta certeza ainda. A gente espera que sim, a gente torce que sim, a gente espera que a competência dos órgãos seja suficiente para minimizar isso e inviabilizar que se estenda para toda a bacia de São Francisco, mas ainda não é possível dimensionar isso, né? Um dia depois, 24 horas depois, ainda não dá para ter essa dimensão precisa. Pablo, mas você tem razão, vai depender muito de por onde vai se escorrer essa lama com esses materiais, até onde vai chegar, isso tem que ser avaliado com uma investigação muito correta, muito decente, para avaliar de fato o dano. A gente sabe que o IBAMA já multou a Vale em 250 milhões de reais, mas também me parece um valor muito pequeno perto do tamanho da destruição. Imagino que seja um primeiro movimento que já é muito importante e relevante. Eu conversei com o coordenador do movimento de atingidos por barragens, o Pablo Dias, que trouxe para a gente informações importantes sobre a situação por lá em Brumadinho nesse momento. A gente vai fazer um rápido intervalo agora aqui na tela do Band News e a gente volta daqui a pouquinho, rapidinho, com outras informações, com números atualizados, mais análise e informações em tempo real nessa cobertura especial este sábado, dedicado a trazer informações para você sobre a situação